Aqui Daniel Coriolano e a partir de agora você vai ter acesso à versão em áudio do meu livro Os Olhares Têm Consequência. Como o modo de ver transforma o modo de viver. O conteúdo vai estar completo, muito bem gravado, revisado e eu te convido a acessar com muita atenção. É um livro que envolve filosofia, uma certa crítica social com a antropologia cristã. É um livro para você refletir, você pode ir pausando, tá bom? Eu convido a que você, além de acessar o audiobook em alguns segundos, compre também o livro físico. Está disponível na Amazon, no formato lá físico, mas também no e-book, e também a versão física com desconto direto no meu site. Os links para acessar esses materiais estarão junto a esse vídeo. Se você está acessando pelo Spotify, está na área de descrição, no YouTube, no primeiro comentário fixado. Eu te sensibilizo por duas maneiras a que adquira o livro físico. Uma delas é que acompanhar a versão em audiobook com o livro físico na mão aumenta a adesão da sua atenção e também a retenção do conteúdo. Vai permitir que você releia alguns trechos que você julgar que ficaram muito fortes para você em outros momentos. E a segunda via de sensibilização é que, ao adquirir o livro físico ou o e-book também, é uma forma de contribuir para as minhas produções aqui online. Essa divulgação do audiobook está sendo possível por já ter um volume de pessoas que apoiam os materiais aqui produzidos. Então, você também pode dar essa contribuição adquirindo aos livros físicos ou no formato digital. Mas, sobretudo, eu espero que você saia melhor desse audiobook aqui e que compartilhe esse conteúdo com sua rede de contatos. Então, aproveite que vai começar agora. Os olhares têm consequências. Como o modo de ver transforma o modo de viver. Por Daniel Coriolano. Revisão ortográfica e gramatical. Sofia Leite. Este livro é um chamado para rever o modo como você vê o mundo, as pessoas, a dor, o tempo e a si mesmo. Talvez você tenha dado play buscando respostas, mas antes delas este livro oferece um olhar, um novo modo de olhar. E o que se percebe, logo nos primeiros minutos, é que o olhar não é neutro. Ele transforma. Ele fere. Ele molda o modo como vivemos. Inspirado pela cena do Evangelho em que Pedro e João correm até o sepulcro vazio, este livro parte da diferença entre três tipos de ver. O olhar apressado que constata e segue. O olhar atento que contempla, mas ainda hesita. E o olhar que crê. E por isso transforma. A partir dessa escada interior, o autor nos conduz por relatos da vida comum, do consultório médico, da paternidade, da vida espiritual e das dores silenciosas do cotidiano. Mostra que o modo como vemos define o modo como cuidamos, como julgamos, como decidimos e, acima de tudo, como amamos. Você vai encontrar um espelho, por vezes desconfortável, por vezes consolador, voltado para os próprios olhos. E se permitir, talvez perceba que muito do que está desalinhado começou no modo de ver. Se alguma vez você passou por cima de algo importante, se já experimentou o silêncio que grita, ou se deseja reaprender a ver com reverência, amor e fé, então siga escutando. Porque no fim, os olhares têm consequências, e talvez o seu modo de ver esteja prestes a mudar. Prólogo. Um olhar que me fez ver. Relato sobre a origem da ideia deste livro. A homilia de domingo foi breve, mas permaneceu em mim com mais força do que muitos discursos longos. O padre comentava o Evangelho de João, capítulo 20, na cena do túmulo vazio. Em determinado momento, disse: Pedro e João correram até o sepulcro. Um viu e parou. O outro entrou e viu. E, por fim, um deles, João, viu e creu. Três modos de olhar. Três modos de viver. Naquele instante, algo se acendeu. Eu não compreendi tudo, mas anotei os três verbos em grego que o texto original utiliza para descrever esses momentos: blekô, theoreo e oraô. Cada um expressa uma forma diferente de ver. 1. Blepei, João 25. Descreve João, que chega primeiro, inclina-se e vê os panos, mas não entra.
é o olhar da superfície. Um ver sem aderência, apressado, quase hesitante. 2. Teorei. João 20, 6 e 7. Aparece quando Pedro entra no túmulo e observa os panos e o sudário com mais atenção. É o olhar que investiga, contempla e busca compreender. 3. Idem. João 20, 8. Forma do verbo oraô. Descreve o momento em que João finalmente entra, vê e crê. É o olhar que ultrapassa o visível, o olhar da fé. 1. Ver físico, blepei. Visão sensorial, superficial, constatação visual simples. Ele olha e vê os panos. 2. Observação racional, teorei. Observação atenta, investigativa, contemplação com a razão. Pedro examina cuidadosamente a cena. 3. Compreensão espiritual, idem. Visão com entendimento, percepção profunda, ver com os olhos da fé. João vê e crê. Esses 3 verbos não são apenas variações estilísticas. Eles revelam uma pedagogia do ver, uma escada interior que começa na constatação superficial e culmina na visão que reconhece e adere. A homilia me provocou. Comecei a perceber que muitos dos meus gestos, decisões e julgamentos nasciam da forma como eu olhava, ou deixava de olhar, no consultório, em casa, nos encontros do cotidiano. Havia dias em que eu via tudo, mas não enxergava ninguém. A retina captava, mas a alma não assimilava. Lembrei de quando, ainda estudante de medicina, eu via pacientes como casos clínicos. Via um corpo, um sintoma, uma hipótese diagnóstica. Era o olhar da eficiência, do acerto técnico, mas não era o olhar que reconhecia a pessoa. Ver bem exige outra disposição interior. Ver com profundidade requer entrega, silêncio e desejo de verdade. Requer, sobretudo, humildade. Os olhos por si não bastam. É preciso abrir também o coração. Este livro nasceu do esforço de revisitar experiências e reconhecê-las com mais atenção. Sua estrutura segue os 3 modos de olhar propostos no Evangelho. O primeiro é o olhar que apenas toca a superfície. Ele vê, mas passa. O segundo é o olhar que se detém, contempla, mas ainda hesita. O terceiro é o olhar que crê e, por isso, enxerga para além do que é visível. A última parte do livro mostra o que acontece quando esse olhar amadurece e começa a iluminar tudo: os relacionamentos, o tempo, a dor, a cidade, o mundo. Não escrevo de um lugar de plena visão. Escrevo em movimento, depois de ter aprendido a desconfiar da pressa de julgar, tentando escutar com os olhos, ver com reverência, crer com inteligência e amar com profundidade. Se este livro ajudar o leitor a perceber que o modo como vê transforma o modo como vive, então já terá cumprido sua missão. Parte 1. Quando apenas se olha. Sobre o olhar superficial, distraído, imediato. 1. O primeiro passo do engano. A sala de enfermaria era apertada e abafada. 3 leitos, 2 ventiladores de parede girando devagar e um ritmo constante de passos de um lado a outro. Eu estava de pé, com o prontuário na mão e o semblante atento, tentando parecer seguro, mas, por dentro, sentia o peso de não saber direito o que fazer. O paciente se queixava de dor torácica súbita e falta de ar. Palpei, escutei, fiz algumas perguntas. Em poucos minutos, escrevi no prontuário uma hipótese diagnóstica, provável crise asmática, e segui para o próximo. Pouco depois, um dos preceptores entrou, leu o prontuário e perguntou com naturalidade: "Você viu bem?" "Sim, doutor." Dispneia súbita, chiado à ausculta, histórico de bronquite. Ele me olhou com calma e disse: "E a frequência cardíaca de 130? E a saturação de 89?
E a história de trombose da semana passada? Foi como se ele tivesse iluminado o quadro clínico com outra luz. Passei a enxergar outra coisa. E o que eu havia visto antes era apenas o reflexo do meu desejo de acertar logo ou de finalizar rapidamente. Esse episódio acadêmico é um retrato do primeiro tipo de visão, aquela que olha, mas apenas toca a superfície, vê e passa. E nesse caso, passei longe do diagnóstico correto. Foi um olhar apressado, ansioso por nomear, não por compreender. E por isso, enganei-me. Vi rápido demais. A vida é hoje um fluxo constante de imagens, dados, impressões. E como quem tenta acompanhar a correnteza, aprendi a julgar de imediato. É assim que formamos opiniões em segundos, que emitimos diagnósticos no impulso, que condenamos ou elogiamos comportamentos sem conhecer o contexto. E é assim também que erramos, sem sequer perceber que erramos. Ver rápido é também ver pela metade. É o que o Evangelho chama de blepô, o olhar que constata, mas não compreende. Esse tipo de visão se infiltra nas relações do cotidiano. Nem sempre enxergamos só porque olhamos. O fato de vermos não garante a presença do entendimento. Imagine que, revendo imagens de segurança de uma pequena briga no prédio, você enxerga um morador acusando um visitante de agressão verbal. No vídeo, parece mesmo haver um gesto ofensivo. Mas depois você acessa o áudio de outra câmera e percebe que o gesto fazia parte de uma explicação. O tom de voz que antes parecia de ataque era, na verdade, de desespero. A primeira imagem te enganou. Só revendo, com outros elementos, o quadro ganha profundidade. O primeiro passo do engano não é mentir, é ver sem atenção. É confiar demais no próprio olhar superficial. Essa constatação pode parecer desconcertante, mas não somos obrigados a ficar com o primeiro olhar. Podemos voltar, rever, reaprender. O olhar é educável. E a humildade diante do mundo começa quando aceitamos que os olhos veem, mas nem sempre compreendem. No contexto cristão, isso ganha ainda mais força. O Evangelho está repleto de momentos em que os discípulos não reconhecem Jesus. Maria Madalena pensa que é o jardineiro, os de Emaús acreditam estar diante de um forasteiro, Tomé quer tocar para crer. O olhar precisa de tempo, de purificação e de fé. A pressa nos torna míopes, e a miopia espiritual é perigosa. Ela não nos impede de ver, mas nos convence de que já vemos tudo. 2. O olho que passa por cima. Houve uma tarde na faculdade que fui chamado pelo nome e só então me dei conta de que estava presente apenas fisicamente. Meus olhos acompanhavam os gestos dos colegas e do professor, voltados à frente, mas minha atenção já tinha se esvaziado havia muito tempo. As vozes eram um ruído de fundo, o corpo ocupava o espaço, o olhar, não. Não era cansaço extremo, tampouco desinteresse declarado. Era o tipo de distração sutil que se instala quando o ambiente se repete demais. Tudo ali era conhecido, as cadeiras, os temas e as expressões. A familiaridade dissolvia a presença. Eu via sem ver, estava sem estar. Esse tipo de ausência é comum, acontece nos espaços em que deveríamos estar mais atentos, conversas com amigos, refeições em família e atendimentos clínicos. Nosso olhar está lá, mas não pousa. Passa por cima. Registra contornos, mas não adere. Testemunha, mas não participa. Na linguagem do Evangelho, esse modo de ver está entre o blepô, que apenas constata, e o teuréu, que contempla. O olho que passa por cima já não é o da pressa, mas ainda não alcançou a profundidade. Ele observa, mas não se entrega. Reconhece a presença do outro, mas não a acolhe. Está próximo, mas não presente de verdade. Talvez seja o olhar mais comum da vida adulta, o mais aceito socialmente, o mais perigoso espiritualmente, porque preserva a aparência da atenção, mas impede a comunhão verdadeira. Já convivi com pessoas durante anos antes de enxergá-las de fato. Minha esposa, por exemplo. Durante os primeiros semestres da faculdade, éramos apenas 2 nomes na chamada.
Ela ocupava as primeiras fileiras, concentrada e metódica. Eu, no fundo da sala, gostava de observar e anotar. Trocávamos cumprimentos, às vezes algumas palavras, mas o olhar ainda não tinha acontecido. Foi só mais tarde, não por causa de uma conversa extraordinária, mas por uma nova disposição interior, que a presença dela ganhou outra luz. O mesmo rosto, a mesma voz, os mesmos gestos, mas agora vistos com outros olhos. O que mudou foi o olhar, não ela. Na prática médica, isso se repete com frequência. Um paciente entra, relata seus sintomas e mostra exames. O médico escuta, investiga e prescreve. Tudo certo, tudo conforme. Mas às vezes é no fim da consulta que algo escapa. Uma pausa, um silêncio hesitante, um detalhe fora do lugar. E se o olhar não estiver inteiro, passamos por cima. Uma paciente descrevia desconfortos vagos, dor abdominal, inapetência e cansaço. Os exames não apontavam nada claro. No final, ao levantar-se, ela disse baixinho: "Acho que desde que perdi meu filho, meu corpo não voltou a funcionar." Só então tudo fez sentido. Eu quase não vi. O olho que passa por cima não erra por malícia, erra por ausência. Não fere, mas também não cura. Não se compromete e não se deixa tocar. Por isso, ao mesmo tempo em que protege, isola. Economiza energia, mas empobrece o vínculo. Não exige coragem, mas também não oferece calor. A cultura do desempenho pelo desempenho reforça esse modo de ver. Ensina a concluir, não a contemplar. A lidar, não a demorar. A cumprir, não a reconhecer. E assim, mesmo cercados de gente, tornamo-nos espectadores apressados de relações que poderiam ser fecundas, mas não são. Ver bem exige mais do que parar, exige interessar-se. Há quem esteja parado, mas ainda assim não veja, porque não deseja ver. O olhar só se transforma quando há sinceridade no desejo de encontrar o outro, e não apenas de constatar sua existência. O olho que passa por cima não se fere, mas também não se encanta. Preserva-se e, com isso, deixa de tocar. É um tipo de cautela que se parece com prudência, mas às vezes esconde medo. Medo de se envolver, de se afetar e de ver demais. Quando esse olhar se torna hábito, instala-se a ausência, cresce o vazio. Cria-se um convívio sem comunhão, uma solidão compartilhada em que os corpos se tocam, mas as almas não se reconhecem. Quantas pessoas convivem comigo e ainda não foram vistas por inteiro? Quem na minha vida já se tornou paisagem? Decidir não passar por cima. Decidir ver como quem demora. Como quem reconhece no outro algo a mais do que a função, algo digno de reverência. 3. Entre imagens e distrações. Num fim de tarde, sentei para brincar com meus filhos. Um deles me chamava com entusiasmo: "Pai, olha isso!" Era uma construção feita com blocos coloridos, dessas que só a imaginação infantil compreende por inteiro. Respondi que sim, que estava vendo, mas meus olhos, na verdade, estavam voltados para a tela do celular, tentando resolver uma pendência qualquer. Não lembro o que era, só lembro que perdi o instante. É assim que a distração nos vence, não com escândalos, mas com pequenas retiradas. Não nos arranca da vida de forma abrupta, mas nos leva embora por dentro. Um gesto automático, um deslizar de dedo, só um segundo, que nunca volta a ser inteiro. Vivemos cercados por imagens. Elas informam, encantam, entretêm, cobrem o tempo e ocupam o olhar. Mas quando tudo chama atenção, o que ainda nos toca de verdade? Não é difícil notar como o cotidiano se transformou numa sequência de quadros que não duram mais do que alguns segundos. O mundo nos chega em cortes, ângulos, filtros e slogans. Pulamos de uma aba a outra, de uma ideia a outra, como quem zapeia pela própria existência. E no meio disso, quase sem perceber, perdemos a capacidade de permanecer diante das coisas. Lembro de uma missa, há poucos meses. Havia decidido prestar atenção, como se fosse algo que dependesse apenas de vontade.
mas em poucos minutos já alternava entre olhar para o altar e olhar para a imaginação. O vício de nunca estar inteiro em lugar nenhum. Ver exige parar. E parar tornou-se quase um ato contracultural. Joseph Pieper escreveu com precisão e calma que o saber nasce também do ócio contemplativo. Esse tempo interior em que nos demoramos diante da realidade sem querer usá-la, julgá-la ou vencê-la. Apenas deixamos que ela nos diga o que é. Mas como cultivar esse olhar se tudo em torno de nós estimula a aceleração? A distração constante não é um acidente, mas um produto cuidadosamente desenhado. Aplicativos, interfaces e algoritmos são pensados para capturar a atenção. A economia digital vive disso, e sem perceber, deixamos que o que deveria ser ferramenta se tornasse modo de vida. O problema não está em usar telas, está no momento em que elas passam a mediar todas as relações, inclusive a relação com o real. A imagem, quando se descola da presença, perde profundidade, passa a entreter sem transformar, a distrair sem revelar. Boa parte das imagens contemporâneas não dá o que pensar, apenas dá o que esquecer. As imagens são feitas para não durar, rápidas demais para gerarem reflexão, belas demais para serem reais, editadas demais para dizerem a verdade. No consultório, essa tensão aparece de outra forma. Às vezes o paciente relata algo importante, mas os olhos estão vagos. Ou, ao contrário, estamos ali, fisicamente presentes, escutando e registrando. Mas por dentro, a mente está num e-mail atrasado, no compromisso seguinte, numa imagem que ficou aberta em outra aba da consciência. A ausência, nesses casos, não é percebida, mas é sentida. A atenção exige presença, e a atenção é um gesto de amor. Quem ama, vê, e quem vê, com profundidade, ama de forma mais justa. A distração, no entanto, não permite que esse circuito se forme. Ela nos devolve a nós mesmos em pequenas doses de satisfação, mas empobrece a alma. Não com a pobreza de espírito que nos é recomendada, mas com uma sensação de ocupação que não preenche. Quando tudo parece igual. Hoje, enquanto meu filho jogava bola, fiquei observando a cena. Era simples. Ele corria de um lado ao outro, chutava, caía, levantava, comemorava gols imaginários, e eu já o tinha visto fazer aquilo tantas vezes que poderia descrever a sequência de olhos fechados. Sentia aquela familiaridade chamar o tédio. Mas aquele instante, que parecia igual, era único. Um dia será lembrança. Talvez a imagem volte à tona quando ele for adulto ou quando eu for velho. Talvez ele próprio nem se recorde. Mas eu estive ali. E percebi que aquela cena comum carregava em si a matéria das memórias que permanecem. Há dias que passam como cópias. Acordamos, seguimos a rotina, cumprimos tarefas, encontramos as mesmas pessoas, repetimos frases e vamos dormir com a sensação de que apenas giramos, como se a vida tivesse perdido a variação, como se tudo tivesse se tornado repetido demais para merecer atenção. Nesses dias, não há choque, não há brilho, não há dor intensa nem alegria nova. Apenas o fluxo, o contínuo, o previsível, e o olhar, aos poucos, vai se desligando, vai poupando energia, vai passando por cima. Não por má vontade, mas por cansaço e economia interior. Então, tudo parece igual. Mas será que é mesmo? A rotina é um dos grandes desafios para o olhar, não porque ela seja vazia, mas porque exige esforço para ver com profundidade. Ver o novo em algo que já vimos 1000 vezes não é dom, é disciplina espiritual. Exige silêncio interior, entrega, atenção amorosa. A repetição, quando aceita com presença, pode gerar raízes. O problema não está nela, mas no modo como nos entregamos. Algumas repetições amadurecem, outras embotam. A diferença está no olhar. Na prática clínica, isso se mostra com clareza. Atendemos dezenas de casos semelhantes por semana,
A mesma queixa, a mesma faixa etária, os mesmos exames. E por vezes é difícil manter o frescor. É difícil ver naquela nova paciente algo diferente das outras 30 anteriores. Mas basta um gesto, uma pausa, uma história pessoal e tudo se ilumina. O que parecia igual revela-se único. Uma paciente idosa vinha ao consultório com regularidade, sempre pontual, sempre gentil. Suas queixas eram vagas, suas palavras repetitivas. Num dia qualquer, enquanto digitava no prontuário, quase sem olhar, perguntei: "E como está a senhora? Hoje?" Ela respondeu: "Hoje. Hoje é aniversário da minha filha, que faleceu." Aquilo me atravessou. A consulta virou outra coisa. A cena tornou-se nova. 5. A pressa que não permite ver. No meu primeiro Natal como médico, aceitei um plantão que não era obrigatório. Nenhuma urgência real, nenhuma escala que me exigisse. Apenas o desejo de ser produtivo, de não perder tempo. Enquanto minha família se reunia, eu estava de jaleco, atendendo casos leves em um hospital quase vazio. A cidade estava quieta, a equipe em silêncio. Uma senhora disse-me com doçura: "Doutor, por que o senhor está aqui hoje?" Não soube responder. Senti vergonha, não por estar trabalhando, pois isso é digno, mas porque aquilo que parecia um ato de responsabilidade era, na verdade, uma fuga disfarçada. Eu não queria parar, não sabia como. A pressa tem prestígio. Quem está sempre ocupado parece importante. Quem diz que não tem tempo é visto como alguém produtivo. A vida apressada oferece a ilusão da eficiência, mas, aos poucos, ela rouba algo mais sutil: o olhar. Ver de verdade exige demora, exige presença e esforço. Explorei isso em meu livro A Ética do Esforço. A pressa não permite essa entrega. Ela nos empurra para frente antes que tenhamos compreendido o que está diante de nós. Faz parecer que há sempre algo mais urgente do que o momento presente e, sem perceber, passamos por cima do que mais importa: pessoas, afetos, sinais, pausas. Tudo começa a parecer obstáculo. Enquanto escrevo este texto, percebo a pressa em mim. Sinto que deveria estar presente em outro lugar. Isso um dia vai cessar? Ou será um peso com o qual sempre precisaremos conviver e tentar reconciliar com a virtude? Na medicina, dependendo do âmbito de atendimento, isso se torna quase regra. Cada paciente tem um tempo contado. Cada consulta começa sob o peso da agenda cheia ou da impaciência estampada no rosto do próximo paciente que já bate à porta dizendo: "O doutor está demorando tanto. Parece que está fazendo uma cirurgia aí dentro e não uma consulta." Ouvi isso inúmeras vezes. Vamos direto ao ponto, sem margem para o que escapa do esperado. Mas é justamente no que escapa que muitas vezes mora o essencial. Uma paciente jovem, com sintomas vagos e recorrentes, exames sem alterações, queixas imprecisas, consultas rápidas. Após alguns retornos, em um dia mais calmo, ela pediu: "Doutor, posso só contar uma coisa antes de ir?" Os olhos marejaram. Contou que havia perdido um bebê há 2 anos, sozinha. Ninguém sabia, nem a família. A dor havia se alojado no corpo. Eu nunca tinha perguntado. E talvez, se ela não tivesse insistido, eu teria continuado sem ver. A pressa encurta o tempo, mas também empobrece o olhar. Acelera o passo, mas tira o chão. De tanto correr, esquecemos que o caminho é feito de detalhes, de pausas, de respirações, de escutas lentas. Vivemos como se fôssemos acumuladores de experiências. Queremos viver muito, mas viver muito não é viver bem. E viver bem exige outra coisa. Exige presença. Uma presença que só nasce quando o tempo é habitado, não apenas gerenciado. A teologia cristã entende o tempo não como recurso, mas como dom. Disse com frequência que o tempo é o campo em que Deus se manifesta. Mas Deus não grita, ele sussurra. E o sussurro só é ouvido quando se para. A velocidade nos blinda contra a profundidade. Cria a sensação de controle, mas impede o encontro.
E o pior é que nos acostumamos. Passamos a evitar tudo que exige lentidão. Livros densos, silêncios. Preferimos o ágil, o breve, o direto. E com isso perdemos o essencial, porque o essencial pode não se mostrar rapidamente. A cultura da aceleração desordenada nos ensina a escolher o que dá tempo. Mas quase tudo o que mais importa não cabe nesse critério. Requer tempo, exige que se pare, que se olhe, que se escute sem cálculo. A pressa pode se vestir de virtude. Parece responsabilidade, mas é fuga. Parece compromisso, mas é dispersão. Corremos porque temos medo de parar, medo de encontrar o que a correria esconde, medo de enxergar o que o silêncio revela. E quando olhamos para trás, percebemos que muitas das coisas que deixamos de ver não voltam. A infância dos filhos, as perguntas do pai, as entrelinhas de uma conversa, o pedido não verbalizado, o olhar de quem esperava algo de nós, tudo isso pode ter passado enquanto fazíamos algo mais urgente. Quantas coisas deixei de ver hoje por pressa? Quem ou o que passou diante de mim, mas foi atropelado pela minha agenda? Talvez o próximo passo para ver de verdade seja este: reconhecer que o tempo não é algo que se ganha, mas algo que se habita. Parte 2. Quando algo nos toca. O olhar que começa a se deter. Ainda não compreende, mas é afetado. O segundo que detém o olhar. Meu filho ouvia em silêncio as crônicas de Nárnia deitado ao meu lado, enquanto eu lia a história em voz alta. Eram daqueles fins de noite em que a leitura parecia conter mais palavras difíceis do que compreensíveis. Frequentemente eu parava para explicar-lhe o significado das expressões ou o sentido implícito da narrativa. No meio de um trecho qualquer, ele me interrompeu. Pai, agora entendi! Existe algo dentro das palavras. Fiquei em silêncio, surpreso com a forma simples com que ele chegou a algo tão complexo. Nunca tinha ouvido definição melhor do que é uma metáfora, embora ele nem soubesse disso conceitualmente. Era como se tivesse tocado um véu, algo presente o tempo todo, mas revelado somente naquele instante em que ele se permitiu sentir sem precisar entender. Existem olhares que se detêm mesmo sem compreenderem. Não são longos nem plenamente conscientes. São segundos de pausa, de espanto, de presença súbita. Instantes em que o mundo parece o mesmo, mas algo dentro de nós muda discretamente. Ainda não sabemos exatamente o que estamos vendo, mas sentimos que há algo ali, e esse sentir já é suficiente para alterar o rumo da percepção. Esse é o segundo que interrompe a pressa, suspende o julgamento e desafia a distração. Às vezes acontece diante de uma obra de arte, outras vezes diante de um gesto inesperado, ou ainda diante de uma oração que, por algum motivo, atinge camadas mais profundas da alma. Em certos momentos nem existe uma razão clara. A compreensão começa simplesmente porque o tempo nos oferece uma brecha e nós a aceitamos sem sequer perceber. O olhar que se detém não exige respostas imediatas. Contenta-se com o mistério. E justamente por isso, abre-se ao que antes permanecia invisível. Talvez por isso a beleza tenha esse poder. Ela não nos convence com argumentos, apenas nos faz parar. Uma música que nos toca lá no fundo, um rosto envelhecido com dignidade, uma criança dormindo, a luz atravessando suavemente uma janela, tudo isso é capaz de deter o olhar e, ao mesmo tempo, nos devolver a realidade com renovada clareza. Esse tipo de contemplação não é teórica, é concreta, sensorial, silenciosa. E, precisamente por isso, tão difícil de ensinar. Ninguém pode dizer ao outro como se maravilhar. Chesterton escreveu certa vez que o mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta de capacidade de maravilhar-se. O espanto acontece quando nos damos permissão para parar um segundo a mais do que o habitual. A vida cotidiana oferece rotinas, compromissos e urgências. Mas, por vezes, algo escapa, um detalhe, uma frase, um olhar ou um fragmento de presença. E se não estivermos anestesiados, aquilo nos toca, não invade. Apenas toca, suavemente.
como naquela vez em que olhei para o céu distraidamente e fui tomado por uma espécie de espanto antigo. As nuvens se moviam com lentidão, a luz atravessava tudo com paciência. Nada era exatamente novo, mas também não era repetido. Por alguns instantes, parei. E nesse parar, algo em mim também deixou de fugir. No Evangelho de João, o verbo teoreu descreve esse tipo de olhar. É mais do que ver, é observar com atenção, com reverência. Pedro entra e vê os panos e o sudário. Ele ainda não entende completamente, mas olha com cuidado, com demora, com disposição. Ainda não é o bastante para crer, mas já ultrapassou a simples constatação. Esse segundo que detém o olhar é o início da contemplação. Ainda sem compreensão definitiva, ainda sem conclusão precisa, mas já sem pressa. E isso faz toda a diferença. Na prática médica, esse instante também é possível. Mesmo em meio à técnica e às demandas práticas, há momentos em que o olhar precisa se demorar. Diante de uma palavra solta, de um silêncio denso, de um rosto abatido, de um pedido não formulado. Se o médico não parar, não verá. Mas se parar, mesmo que por um breve instante, algo poderá se revelar. Um diagnóstico não clínico, uma dor oculta, um apelo humano. Não é preciso entender tudo imediatamente. Basta perceber que há mais ali e respeitar esse mais com a atenção que merece. Quantas vezes a vida tentou chamar minha atenção e eu não me detive? Quantas cenas passaram diante de mim e quase revelaram algo, mas se perderam por conta da pressa? Talvez precisemos permitir que o olhar seja interrompido pelo mistério e que assim avance. 7. Contemplar é permanecer. Foi em Fátima, Portugal, que percebi, talvez pela primeira vez, o que significa contemplar com profundidade. Caminhava entre construções antigas, e cada uma delas trazia símbolos que ultrapassavam o meramente funcional. As maçanetas, os arcos, as estátuas, nada ali era apenas decorativo. Tudo parecia conter um sentido que ia além da utilidade imediata. Mas esse sentido não se oferecia imediatamente. Era preciso parar, olhar, voltar a olhar e, sobretudo, permanecer. Lembro em especial de um detalhe: uma cruz discretamente entalhada em uma porta. Não chamava a atenção. Quando finalmente percebi, fiquei ali por alguns minutos, tentando compreender, tentando me deixar afetar. E, sem saber explicar, algo em mim também se abriu. Contemplar é permanecer diante daquilo que não se revela todo de uma vez. É ficar mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem ter certeza do que se procura. Num mundo que exige agilidade, utilidade e clareza, contemplar tornou-se um gesto contracultural. Quem contempla não consome, não resolve e não pula etapas, apenas fica. E justamente por ficar, é transformado. Permanecer é desconfortável. Nos primeiros minutos, surge uma inquietação. A mente busca atalhos, quer sair, quer nomear, quer seguir em frente. Mas contemplar é resistir à pressa de entender. É tolerar o silêncio, a lentidão e o mistério. Na vida espiritual, isso se revela com força. Orar nem sempre traz consolo imediato, meditar nem sempre gera respostas claras. Mas quem permanece, mesmo sem sinais evidentes, começa a ser moldado pelo que contempla, porque o tempo vivido com reverência não retorna vazio. Ele retorna em forma de maturidade. Há momentos em que permanecer é um gesto silencioso de amor. Um pai que escuta o filho sem apressar suas palavras, uma esposa sentada ao lado do marido adoecido sem precisar dizer nada, um médico suportando a pausa do paciente sem preenchê-la com respostas prontas, uma mãe que vê o filho dormir e, em vez de correr para concluir tarefas, simplesmente o observa. São permanências discretas, silenciosas, quase imperceptíveis, mas é nelas que a profundidade se forma. Ainda em Portugal, visitei o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa. Diante de mim estava o mar aberto, o vento forte, o horizonte amplo.
Pensei nos antigos navegadores, para quem além daquele ponto começava o desconhecido. Alguns acreditavam que ali era o fim do mundo. Permaneci por muito tempo, sem celular, sem distrações, apenas olhando. No início parecia somente belo. Aos poucos, tornou-se profundo. O mar não havia mudado. Quem mudou fui eu. Permanecer revela porque permite que o objeto contemplado nos contemple de volta. Os discípulos que veem e não vão embora imediatamente são os que começam a compreender. Pedro observa com atenção, sem entender plenamente, mas permanece. João vê e crê, justamente porque ficou. Contemplar é diferente de investigar. Quem investiga busca domínio. Quem contempla se abre ao espanto. Na medicina, há exames e condutas que exigem rapidez, mas há escutas que só acontecem na demora. Já vivi consultas em que a verdade não emergiu na queixa principal, nem na resposta direta, mas no intervalo entre frases, no olhar hesitante, numa lágrima contida. E só percebi isso porque permaneci um pouco mais. Se tivesse encerrado 2 minutos antes, não teria enxergado. Ruim é aprendermos a sair antes do fim. Conversas pela metade, promessas pela metade. O sentido raramente se entrega no início. É preciso esperar por ele. Contemplar é confiar que há algo ainda a ser revelado. É aceitar o tempo da coisa. É permanecer não porque já vimos, mas porque acreditamos que ainda podemos ver. Diante de que coisas costumo sair cedo demais? O que em minha vida insiste em se mostrar, mas ainda não recebeu tempo suficiente do meu olhar? Contemplar é um modo de olhar, mas é, sobretudo, um modo de permanecer. 8. Ver com reverência. Fui à direção espiritual sem saber exatamente o que dizer. Levei perguntas artificiais e soltas. As lacunas entre o que o cria e o que o vivia. Entre o que eu sabia e o que eu conseguia praticar. Esperava sair dali com respostas. Saí com outra coisa, com silêncio. O padre me ouviu com atenção, sem interrupções, sem julgamentos, sem pressa em oferecer conselhos. Apenas escutou. Quando falou, suas palavras não traziam soluções prontas, mas presença. Não recebia uma fórmula, recebia acolhimento. Naquele espaço de escuta e silêncio, algo se moveu em mim. Saí dali mais inteiro, ainda que nada tivesse sido efetivamente resolvido. Há dores que não podem receber tratamento agudo, mas escuta. Existem gestos que não pedem julgamento, mas respeito. O olhar reverente se curva, não por submissão, mas por humildade. Reconhece que há algo diante de si que não pode ser reduzido a categoria simples, e exatamente por isso merece ser olhado com cuidado. Ao ler Castelo Interior, de Santa Teresa de Ávila, por ocasião de sua indicação em um clube de leitura do qual participo com casais amigos, um trecho permaneceu gravado durante dias em mim. Santa Teresa dizia com firmeza e simplicidade que era muito pequena, uma pequena mariposa, se bem recordo o termo usado. Dizia isso não como quem se menospreza, mas como quem reconhece o tamanho do mistério diante do qual se encontra. Aquela mulher santa, com sua visão profunda da alma humana, fez-me ver algo que não sei plenamente nomear, apenas sentir. Como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de um cômodo até então esquecido na minha mente. E eu me vi pequeno, não inferior, apenas pequeno. Pequeno como quem é finito. Como quem, diante do sagrado, compreende que não é dono de nada e que, portanto, só pode olhar com reverência. A reverência começa quando paramos de exigir explicações imediatas da realidade. Quando aceitamos que há coisas que só se mostram se renunciamos à tentativa de possuí-las. Essa postura reverente pode surgir em muitos lugares. No silêncio diante da morte, no respeito pela história de um paciente, na escuta de um amigo que desabafa sem buscar conselhos, no olhar para o corpo humano não como máquina, mas como templo. Surge no cuidado com as palavras ao falar de Deus e também no modo de observar um filho dormindo. O saber técnico, necessário e valioso na profissão médica, pode levar-nos a esquecer que estamos diante de uma pessoa ferida. Podemos captar sinais vitais, interpretar imagens e analisar laudos,
Mas se não olharmos com reverência, veremos apenas dados. Já atendi pacientes cujos exames não diziam nada, mas os olhos deles diziam tudo. O sofrimento não estava nos números, mas na alma. Não era doença, era enfermidade. Nesses casos, o único gesto possível era estar presente com respeito, como quem reconhece não possuir a chave, mas pode permanecer ali, sustentando a porta aberta. A reverência também é essencial na vida espiritual. Quem se aproxima de Deus com arrogância intelectual encontra pouco. Mas quem se aproxima com o coração pobre e olhos limpos, esse vê. Ainda que não compreenda tudo, vê. Porque Deus se deixa perceber mais pelos que se curvam do que pelos que tentam dissecar. Ver com reverência é abandonar o impulso de explicar tudo. É reconhecer que há realidades que não nos pertencem. É permitir-se ficar pequeno diante do que é grande, sem desejar reduzi-lo à própria medida. Quantas vezes na vida olhei para alguém ou algo com respeito? Quantas vezes me afastei do essencial por tentar compreendê-lo rápido demais, ao invés de permanecer diante dele com reverência? Devo deixar de tentar entender tudo e passar a contemplar com humildade aquilo que só se mostra plenamente a quem sabe se curvar. 9. O espanto que prepara o entendimento. A medicina ensinou-me, pela repetição, o valor do espanto. Estudei dezenas de vezes os mesmos temas: hipertensão, diabetes, asma. Mesmo depois de tanto ler, ouvir e aplicar, sou surpreendido por novas compreensões. Não se trata de informações inéditas, mas de um encaixe interior diferente. Como se uma camada da realidade, antes invisível, se revelasse de repente. O conteúdo estava lá o tempo todo. Esse tipo de revelação não nasce do estudo isolado, ele vem do espanto. Daquele instante em que algo familiar se apresenta com nova força e rompe a indiferença. Algo vibra por dentro e provoca. O espanto não exige resposta imediata, mas exige atenção. Há verdades que só se tornam visíveis quando antes nos ferem com surpresa. O espanto é isso, uma ruptura no fluxo das certezas. Ele prepara a alma para enxergar o que passaria despercebido se estivéssemos distraídos. É como um toque leve que desperta quem sonhava acordado. Talvez por isso Aristóteles tenha afirmado que a filosofia começa no espanto. E talvez por isso o Evangelho raramente ofereça explicações diretas. Ele oferece encontros. E esses encontros provocam espanto. Os discípulos, no caminho de Emaús, sentem o coração arder sem entender. Maria Madalena chora diante de alguém que ainda não reconhece. Os discípulos veem, ouvem, andam com Cristo, e só depois compreendem. O espanto vem antes da clareza. Ele abre espaço para ela. Há uma espécie de humildade no espanto. Ele desinstala, impede conclusões apressadas e obriga o olhar a permanecer. Isso acontece também na vida cotidiana. Uma dor onde não esperávamos. Uma beleza que nos comove sem explicação. Um gesto que nos desconcerta. Tudo isso é espanto. E tudo isso prepara o coração para uma sabedoria que não é teórica, mas vivida. Lembro do tempo em que me incomodava profundamente a distância entre saber e fazer. Via pacientes conscientes de suas doenças, de seus riscos e de seus tratamentos, mas que, ainda assim, não mudavam nada. No início, aquilo me parecia pura irresponsabilidade. Com o tempo, percebi que havia ali uma complexidade que escapava aos manuais. O saber não é tudo, e o agir também depende de um movimento interior que só o espanto pode provocar, porque o espanto perfura a superfície. Ele sacode, não necessariamente com violência, mas com verdade. Percebi, com certo incômodo, que essa incoerência não era só dos meus pacientes, era minha também. Eu também sei o que fazer, e nem sempre faço. Na prática médica, como na vida espiritual, o excesso de certeza pode endurecer o olhar. O espanto, ao contrário, devolve sensibilidade, reabre os olhos, torna a percepção mais viva, mais flexível e mais atenta ao que ainda pode ser revelado. É possível espantar-se diante da dor de um paciente, diante da fragilidade de um filho, diante da persistência de um amor, diante da fé silenciosa de alguém que nunca estudou teologia, mas vive com mais profundidade do que muitos letrados. O espanto, nesses casos, educa, porque ensina sem impor, revela sem gritar. Santa Teresa d'Ávila, no Castelo Interior, não começa com doutrina.
Ela começa com uma imagem. A alma como um castelo cheio de moradas. Essa imagem causa espanto. Não se explica de imediato, mas algo em nós se abre. E essa abertura, sustentada com paciência, prepara o caminho para a compreensão. O que na minha vida começou como estranhamento e depois se revelou como verdade. 10. O olhar que começa a escutar. Nem toda escuta entra pelos ouvidos. Há gestos e posturas que revelam intenções. Instantes em que o olhar, quando amadurece, torna-se lugar de acolhimento, não de análise. Sempre me tocou a forma como alguns sustentam o silêncio, não por falta de assunto, mas por saber que nem tudo precisa ser dito. Escolhem as palavras com o mesmo cuidado com que se recolhe pedaços de vidro no chão. Falam pouco, escutam muito, escutam antes mesmo de qualquer som. Ainda não sou assim. Muitas vezes quero explicar, justificar, ocupo o espaço da escuta com palavras desnecessárias. Mas existe um modo de atenção que não exige resposta. Ele começa quando o olhar deixa de procurar e passa a perceber. Lembro de um reencontro no hospital. Um professor, uma colega. Estávamos juntos, mas algo entre eles falava em silêncio. Não disseram nada. Ainda assim, a tensão nos olhos, os gestos contidos, as palavras escolhidas com excesso de cuidado, tudo insinuava uma verdade suspensa. Minha não-mulher percebeu. Era claro, embora eu não soubesse dar nome. Não havia julgamento. Havia presença. Uma escuta discreta, atenta ao que ainda não se fez linguagem. Uma escuta feita de olhar, delicada, cauta. Um tempo depois, soubemos que estavam namorando. O olhar, quando aprende a escutar, enxerga com mais profundidade. Capta o cansaço sob a maquiagem da normalidade. Capta a ausência por trás da presença formal. Capta a alegria ensaiada, o medo escondido, o afeto que ainda não se disse. Esse olhar não reduz o outro ao que se mostra, abre-se ao que permanece a suspenso. Na prática clínica, esse tipo de escuta vale mais do que muitas perguntas. O silêncio antes de responder, a pausa repentina diante de uma lembrança, tudo isso fala, mas só se deixa escutar por um olhar treinado. Já estive diante de pessoas que sorriam com os lábios e suplicavam com os olhos, e de outras que afirmavam não aguentar mais, mas deixavam escapar uma esperança pela fresta da voz. Essas contradições não se interpretam, escutam-se. O silêncio, quando acolhido, revela mais do que quando tentamos apressadamente superá-lo. Oferecer escuta com o olhar é um gesto de hospitalidade. É dizer, com a atenção, pode repousar aqui. Estou inteiro. Não para consertar, não para definir, mas para permanecer ao lado. A regra de São Bento convida o monge a inclinar o ouvido do coração. Escutar torna-se assim um exercício espiritual. E muitos aprendizados dessa escuta nascem primeiro no olhar. Há dias em que a vida se comunica sem som, no modo como o corpo se move, na repetição dos gestos simples, no silêncio de uma tarde, na solidão de um banco de igreja, em dores que só querem companhia. Escutar a vida com os olhos é perceber as entrelinhas do mundo, o que não se impõe, o que não exige interpretação, mas pede reverência. E só se torna visível a quem já foi treinado pelo espanto. O que a minha vida expressa hoje sem recorrer a palavras. Deixar que o olhar aprenda a escutar. Com demora, com entrega, com reverência. Parte 3. Quando tudo se ilumina. A visão profunda. O olhar que crê, que compreende com o coração. O invisível se torna real. O terceiro que entra e crê. Era um dia comum, nada especial. Acordei às 5 horas da manhã. Os filhos estavam dormindo. A casa em silêncio. Peguei o terço e comecei a rezar. Não buscava consolo nem insights. Só queria rezar. Em algum momento da oração, sem aviso, fui tomado por uma clareza súbita, intensa e serena. Senti, sem ruído e sem emoção exagerada, que compreendia tudo, sobre Deus, o mundo, a existência.
Não sei se adormeci ou entrei em alguma suspensão de consciência, um sonho, não sei. Mas aquilo permaneceu como uma luz que, mesmo depois de apagada, deixa vestígios no interior. Dura apenas um instante, mas altera tudo. Naquele momento, não tive uma prova, tive uma visão. Não de imagens, uma visão com os olhos do coração. E não precisei entender, apenas cri. E isso bastava. É esse o movimento do terceiro discípulo que corre até o túmulo no Evangelho de João. O primeiro vê e para. O segundo entra e observa. O primeiro retorna, entra e crê. Ele não viu o ressuscitado. Viu os mesmos sinais que Pedro, os panos, o sudário, o túmulo vazio. Mas viu de outro modo. Não com o olhar da constatação, nem da análise. Viu com o coração já inclinado à confiança. Crer não é o mesmo que concluir, e muito menos que imaginar. A fé, como ensina a tradição cristã, não é irracional, mas suprarracional. Ela não nega a razão, mas vai além do que a razão pode alcançar. É uma forma de ver com a alma ordenada. Durante muito tempo, pensei que a fé nascia quando tudo fazia sentido, que seria o fruto da soma entre estudo, reflexão e provas. Mas com o tempo, entendi outra coisa. A fé começa não quando se entende tudo, mas quando a vontade se inclina para o bem, e então os olhos se abrem. É como se a disposição interior para confiar ativasse uma nova camada de visão. Santo Tomás de Aquino me ajudou a compreender isso. A fé é um ato da vontade que se submete à verdade revelada. Não se trata de crença blega. É um ver com adesão, um tipo de visão que brota do coração quando ele diz: eu me abro à verdade, mesmo antes de possuí-la plenamente. E quando essa entrega é sincera, a realidade se revela com outra nitidez. Na vida comum, isso acontece mais do que notamos. Quando amamos alguém de verdade, por exemplo, não esperamos que todas as dúvidas estejam resolvidas. Amamos e só depois começamos a entender. A decisão antecede as provas. E é justamente essa entrega que sustenta a confiança. Com Deus é parecido. Há momentos em que tudo parece oculto, mas algo em nós, mesmo assim, entra, não recua. E ali, no lugar da aparente ausência, uma luz se acende, não por argumento, mas por fé. Essa luz raramente permanece acesa o tempo todo. Muitas vezes, brilha apenas por um instante, como naquelas 5 horas da manhã. Mas, uma vez vista, nunca se apaga por completo. Fica como memória, um selo que nos lembra. Você viu, mesmo sem saber explicar. Na prática médica, existem decisões que precisam ser tomadas mesmo sem todos os dados. Confianças que se oferecem antes da resposta. Diagnósticos que se formam não apenas por exclusão lógica, mas por intuição treinada. Não é adivinhação. É um saber amadurecido pela experiência, pela escuta e pela abertura à realidade. Algo semelhante à fé. João entra no túmulo, vê e crê. Não houve anjo, não houve voz, não houve prova. Houve apenas a disposição de ver com os olhos da confiança. E é isso que muda tudo, porque a partir daí, o mundo deixa de ser um amontoado de fatos e passa a ser um espaço de sentido. O que na minha vida só pode ser compreendido se for visto com fé. Entrar com coragem no lugar do vazio e permitir que a luz nasça não da prova, mas da confiança. A visão que desce ao coração. Há ideias que conhecemos de longa data. Repetimos, ensinamos, defendemos, mas que ainda não habitam o coração. Vivemos com elas, mas não por elas. Sabemos o conteúdo, mas não sentimos o peso. E então, um dia, algo acontece. Uma dor, uma beleza, uma oração, uma presença. E aquela mesma ideia, antes seca e abstrata, torna-se vida. O que muda é o lugar onde ela se aloja. Ela desce. Uma vez fui rezar sem expectativa. A rotina estava pesada, a cabeça cheia. Comecei distraído,
quase por obrigação. Mas continuei, em silêncio, sem buscar nada, só querendo estar com Deus. Em algum momento, sem saber como, senti que tudo o que eu entendia sobre a misericórdia divina, e que já sabia, agora me tocava como um abraço. Ali, naquela hora, eu a experimentei. Não como um conceito, mas como uma verdade que me envolvia. E aquilo ficou. Aquela visão, da qual não fui autor, desceu ao coração. Desde então, ainda que às vezes a esqueça, ela molda minha oração, meu modo de julgar os outros e o modo como me vejo. Ver com fé é bom, mas deixar que a fé desça ao coração é o que transforma. O Evangelho diz que João viu e creu, mas isso não o tornou um mestre da fé no mesmo instante. A experiência do túmulo vazio precisou amadurecer, tomar corpo, passar pelas dores, pelos silêncios, pela vinda do Espírito. A visão foi verdadeira, mas só se torna vida quando habita o centro da pessoa. Na tradição bíblica, esse centro é o coração. É ali que os caminhos se decidem. Quando a fé desce ao coração, torna-se critério de escolhas, filtro de memórias, luz para o entendimento e base para a vontade. Durante um tempo, repeti com sinceridade frases como tudo é dom, Deus é Pai e não temos controle de nada. Mas na prática, ainda tentava controlar tudo, queria garantias, até que a vida me colocou diante de situações em que não havia o que fazer, apenas confiar. E então, em vez de repetir verdades, passei a ser conduzido por elas. Nós só conseguimos viver o que já chegou ao coração. No cuidado com os outros, essa descida também muda o olhar. Um médico pode saber o que fazer, mas só será inteiro se permitir que a dor do outro o mobilize, nem que seja discretamente. Um pai pode saber que ama, mas só se transformará quando esse amor se tornar gesto, paciência e presença. A visão que desce ao coração muda o modo de ver, de sentir e de responder à realidade. Ela não busca reconhecimento. Ela muda a intenção com a qual fazemos as coisas, o modo como pedimos perdão, o tom com que falamos com quem amamos, a forma como interpretamos o tempo, a espera e o fracasso. Muitos santos viveram essa descida, porque permitiram que a verdade, antes exterior, se tornasse critério interior. Santo Agostinho escreveu: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Estavas dentro de mim? O que ele via fora, nas escrituras, nos conselhos e nos discursos, só se tornou luz quando chegou ao íntimo, ao fundo do coração. Ver com os olhos é o início. Crer com o coração é decisão. Mas viver com o coração moldado pela visão é transformação. O que eu sabia, mas só comecei a viver quando desceu ao seu coração. O que ainda está só na minha mente e espera ser acolhido com toda a alma. 13. Quando o invisível se torna real. Começou na anatomia, depois na fisiologia, mais tarde na genética. Estudar o corpo humano me apresentou a uma ordem que não parecia aleatória. As estruturas, os sistemas, os circuitos, tudo tão integrado, funcional, complexo. Quanto mais estudava, mais difícil era sustentar a ideia de acaso. Não era apenas eficiência biológica, havia beleza, harmonia, como se uma intenção estivesse costurada no próprio tecido da matéria. A fé não surgiu ali, mas ali ganhou voz. Percebia que havia mais, e esse mais não podia ser reduzido ao visível. Não vi Deus no microscópio, mas vi vestígios, pegadas, sinais de uma presença que, embora invisível, sustentava o visível, com coerência. Hoje compreendo, o invisível não é ausência, é fundamento. Ele se torna real quando começa a organizar o nosso modo de ver o mundo,
quando passamos a interpretar os fatos não apenas pelo que mostram, mas pelo que carregam. Quando não precisamos mais tocar para crer, porque algo já tocou em nós primeiro. Essa percepção não é teórica, é experiencial. A fé, quando amadurece, não se limita a afirmações memorizadas. Torna-se estrutura interna, um modo de caminhar, decidir, julgar e esperar. Durante a escrita de alguns textos pessoais, experimentei isso. Começava com uma lembrança comum, um fato antigo, mas ao narrar, algo novo emergia. Como se a memória guardasse, além de apenas o evento, um sentido, um ensinamento que não estava claro na hora vivida, mas que se revelaria depois, no tempo certo. Era como uma anamnese da alma. Aquilo que parecia apenas lembrança tornava-se chave, e essas chaves abrem portas invisíveis, que mudam completamente o modo de enxergar a vida. O invisível se torna real quando orienta, quando muda nossas prioridades, quando altera o valor das coisas. A esperança, por exemplo, é invisível, mas veja como sustenta quem sofre. O amor maduro também não se limita ao que é visto. Ele está nos gestos, sim, mas também nos silêncios, nas intenções, na fidelidade que ninguém observa. A liberdade interior não tem forma, mas transforma quem a possui. E Deus? Deus se torna real não quando é aprovado, mas quando é reconhecido. Certa vez, li uma frase de C.S. Lewis que ficou comigo. Acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não só porque eu vejo, mas porque vejo tudo por meio dele. É isso. A fé, quando verdadeira, muda o modo como vemos tudo. Ela não se coloca ao lado das evidências, ela as ilumina. E com essa luz, as evidências adquirem sentido. O mundo moderno tem dificuldade com o invisível. Quer medir, controlar, registrar, mas há dimensões da realidade que não se dobram à câmera ou ao gráfico. O amor de um pai, o perdão oferecido sem pedido, a saudade de quem partiu, a graça que consola sem explicação, tudo isso é real e, entanto, invisível. Na tradição cristã, o invisível não é ignorado, é revelado. Cristo é a imagem do Deus invisível. O Espírito é vento, sopro, fogo. Nenhum desses se segura nas mãos, mas todos transformam. A fé não é uma fuga da realidade, é uma entrada de forma mais profunda nela. Quantas vezes senti algo que não podia provar, mas sabia que era verdade? Quando o coração se abre para a fé, o mundo começa a ser visto com verdade e encontra seu verdadeiro sentido. Ver como quem ama. Há dias em que olho para meus filhos e percebo neles coisas que ninguém mais veria. Não por serem raras, mas por estarem escondidas num gesto, numa pausa, numa frase dita com outra intenção. Às vezes, não é o que fazem que me toca, mas o modo como fazem. O olhar antes de dormir, a forma de pedir ajuda sem pedir, a mudança de expressão diante da vergonha ou da alegria. O amor me dá acesso a essas camadas. O mesmo acontece com minha esposa. Em alguns momentos, basta vê-la em silêncio depois de um dia cheio para saber que o cansaço não é só físico. Vejo porque amo, e amar é perceber inclusive o que não foi dito. O amor ensina a ver. Ver com amor não é idealizar, não é fingir que tudo é belo. É reconhecer a verdade mais profunda. É enxergar a dignidade mesmo onde há ruína. É olhar o outro como um dom, não como uma função. É ver com ternura, mas também com responsabilidade. O amor não tira a lucidez, ele a aprofunda. Permite perceber o que o olhar neutro não capta, os detalhes que escapam à pressa, as dobras da alma que não aparecem nas conversas rápidas. O amor é uma lente mais nítida, não menos. Certa vez, durante uma consulta, a paciente falava com serenidade, como se nada estivesse errado. Os exames confirmavam que tudo ia bem, mas o modo como segurava a bolsa no colo, o aperto dos dedos e o silêncio depois de cada frase
diziam outra coisa. Se meu coração não estivesse disponível, teria acreditado nas palavras, mas o olhar, treinado pela compaixão, escutava outra voz. Ao final, ela mesma disse: Doutor, às vezes a gente não quer preocupar os outros, mas por dentro está se despedaçando. Ela estava apreensiva com os resultados dos exames e não havia informado a seus familiares por medo de algo grave ser diagnosticado. Amar o paciente também é isso. Vê-lo por inteiro, não só pelo que relata, mas pelo que ele é. Na vida espiritual, o amor molda o olhar. Não se trata de emoção, mas de decisão. Amar a Deus é aprender a ver o mundo com os olhos dele. E Deus vê com paciência, verdade e misericórdia. Quem ama começa a ver assim também. Isso não significa perder critérios. Significa não perder ninguém por falta de atenção. Não desistir do outro só porque ele ainda está longe de ser o que poderia ser. O amor também transforma a maneira como nos vemos. Há dias em que somos duros demais conosco. Vemos apenas o erro, o cansaço, a falha. Mas o olhar que ama não é condescendente, é justo. E justiça verdadeira inclui misericórdia. Percebi isso com mais clareza depois de me tornar pai. Quando meus filhos erram, corrijo. Mas mesmo diante do erro, continuo a vê-los com amor. E é esse amor que me impede de reduzi-los ao que fizeram. Por que então não lembrar que Deus me vê assim também? Santo Agostinho dizia: ama e fazes o que quiseres. Não como quem relativiza, mas como quem entende que o amor verdadeiro se torna critério. Ele purifica as intenções, modifica o juízo, guia o olhar. Ver como quem ama é diferente de ver com simpatia. A simpatia enxerga o que agrada. O amor vê até o que dói, e mesmo assim, permanece. O amor não recua diante do sofrimento do outro. Ao contrário, aproxima-se. Torna-se responsável pelo que viu. Por isso, o olhar que ama exige coragem, porque compromete. E exige humildade, porque reconhece também a potência onde o mundo só vê ato. Para quem precisa olhar com mais amor, para ver com mais verdade? Que detalhes têm escapado ao meu olhar por falta de afeto? 15. O olhar que sustenta a vida. A constância se tornou rara. A cultura da velocidade e da troca contínua nos acostumou ao efêmero. Mas há momentos em que só permanece quem já viu algo mais fundo. Só segue quem tem onde se ancorar. Só sustenta quem já foi sustentado por dentro. Não falo de uma força cega ou de teimosia estoica. Falo de uma visão interior que permanece firme mesmo quando tudo em volta muda. Uma visão que carrega propósito, sentido e direção. E que, por isso, resiste. Sempre me sustentou a convicção de que existe um motor primeiro e um fim último. Aprendi isso com Aristóteles e confirmei pela fé. A realidade, para mim, não é um conjunto de fatos soltos. Há um princípio que orienta e um destino que acolhe. É isso que me dá chão, mesmo nos dias em que tudo parece vazio. Essa convicção não me livra da dor, mas me impede de interpretá-la como o fim. Lembra-me que o sofrimento, por mais obscuro que pareça, não é a palavra final. A vida não termina no escuro, e, mesmo sem entender, posso continuar. Não por ilusão, mas por fidelidade ao que já vi, e que, mesmo invisível, tornou-se real. Já vivi dias em que tudo parecia esgotado. Jornadas longas, tensões familiares, frustrações profissionais. Nessas horas, a tentação é parar, ceder ao cinismo ou à apatia. Mas algo em mim, algo que não construí sozinho, mas que recebi, lembrava-me que havia um sentido mais alto. Que há um Deus que vê, um tempo que redime, uma eternidade que abraça o provisório. Isso não me deixa eufórico, apenas firme.
O olhar que sustenta a vida é o que foi treinado para ver o essencial. Ele não se deixa confundir pelo caos do momento. Já aprendeu a distinguir o que passa do que permanece. Uma vez, atendi uma paciente em estado avançado de doença. O corpo fragilizado. Os exames implacáveis. A filha, aos prantos, dizia: ela já não tem mais forças. Mas a senhora olhou para mim com serenidade e disse: ainda estou aqui. Ela parecia não temer o fim. Em seu olhar havia firmeza, a força de quem não precisava entender tudo para continuar se oferecendo ao que a vida pedia. Era o olhar de alguém que via com profundidade, um olhar sustentado por fé, amor e sentido. Essa força não nasce do esforço isolado. Quem vê com sentido permanece. Quem sabe que a vida tem um autor e um destino, encontra razões para seguir, mesmo estando cansado. Viktor Frankl escreveu: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. É verdade, mas esse porquê não se inventa. É recebido, confirmado, cultivado. E tudo começa com o olhar. Um olhar que não se limita ao imediato, que aprendeu a enxergar o invisível, que foi moldado pelo amor, pela dor e pela fé. O olhar de Cristo sustenta o mundo, não apenas por ser divino, mas por conter compaixão e firmeza. É esse olhar que precisamos aprender a espelhar. O que me sustenta hoje quando tudo em volta parece ruir? Que visão mantém meus pés firmes, mesmo quando o chão está escorregadio? Quem cultiva um olhar atento ao que é essencial permanece, pois quem vê com significado perdura. Parte 4. Ver com profundidade. Aplicações concretas. O olhar amadurecido que transforma o modo de ver o outro, o tempo, a dor, a cidade. 16. Ver os outros para além das aparências. Conviver é desmontar rótulos. É descobrir que aquela pessoa que parecia arrogante, na verdade é só tímida. Que aquele que parecia seguro está em ruína por dentro. Que quem ri alto às vezes esconde um cansaço profundo. E que quem não fala talvez tenha muito a dizer, se alguém tiver paciência de ouvir com os olhos. Já mudei de opinião sobre pessoas. E não foi porque elas mudaram. Foi porque meu olhar era raso no início. Eu via o que aparecia. E o que aparecia era apenas um fragmento, uma casca, um escudo. Lembro com clareza da decepção com um antigo sócio. Durante a fase boa, convivíamos bem. Projetos alinhados, gentileza mútua. Mas bastou a primeira crise séria para que outra face emergisse. Não houve diálogo. Não houve busca de conciliação. Houve distância, frieza e hostilidade. Um rompimento seco, sem consideração pelo que havíamos construído. A imagem que o tinha desmoronou. E percebi que talvez nunca tivesse o enxergado por inteiro. Essa experiência ensinou que ver alguém de verdade exige tempo, exige crise, exige escuta e exige, acima de tudo, humildade para reconhecer que não sabemos tudo sobre ninguém. Quando julgamos rápido, congelamos a pessoa numa imagem e depois passamos a tratá-la a partir dessa imagem e não da realidade viva que ela é. Perdemos a chance de vê-la em movimento, em crescimento e em dor. Perdemos a chance de descobrir nela algo que não cabia no primeiro olhar. O paciente chega e em poucos minutos somos tentados a rotulá-lo. Esse é ansioso. Aquele é hipocondríaco. Esse não vai seguir a prescrição. Isso é perigoso. Às vezes acertamos, às vezes não. Mas mesmo quando acertamos, erramos, porque reduzimos, e o ser humano nunca cabe num diagnóstico. A prática médica exige escuta, técnica e presença, mas exige também um olhar que vá além do visível, que perceba o contexto, o tom de voz e os vazios entre as palavras,
que enxergue a pessoa, não apenas o caso. Na vida comum, isso é ainda mais urgente. Quantos casamentos afundam porque os cônjuges já não se veem? Quantas amizades terminam por conta de uma leitura apressada? Quantas pessoas convivem por anos e nunca se enxergam de verdade? Ver o outro para além das aparências é reconhecer que toda pessoa é mistério. Mistério não como algo obscuro, mas como algo que se revela aos poucos e só a quem permanece. Guardini dizia que a pessoa humana é mistério porque é livre, imprevisível e maior do que qualquer definição. Jesus, nos evangelhos, nunca reduzia ninguém. Via o coração. Enxergava a verdade na pecadora, dureza no religioso, fé no estrangeiro, dor no homem da mão seca. Via o invisível. Por isso seu olhar curava, porque acolhia a pessoa, não a caricatura. Julgar menos é ver melhor, porque quem julga demais já não enxerga. O julgamento dá a ilusão de controle, mas impede o conhecimento. E amar alguém é dispor-se a conhecê-lo de verdade. Quem eu tenho resumido demais? Quem, talvez, ainda não tenha sido realmente visto? Olhar os outros como mistérios vivos e não como personagens prontos, porque ninguém é só o que parece ser. 17. Ver os filhos nos detalhes. Ele estava mais calado que o normal. Não era silêncio hostil nem tristeza evidente. Era outra coisa. Um tipo de retração leve, mas constante. Algo na forma como me respondia, na distância entre um gesto e outro, dizia-me que havia ali um pedido, mas não dito em palavras. Esperei. Tentei escutar com os olhos. Vi como ele me olhava quando eu falava com os irmãos, como se perguntasse, e eu? Era sutil, mas era real. No fim da noite, depois que os outros dormiram, sentei com ele. Só isso. Sentei. Ele se deitou no meu colo e ficou quieto por alguns minutos. Depois disse, como quem esbarra numa verdade: Pai, a gente quase não ficou junto hoje. E eu entendi. Ele tinha falado o dia inteiro, mas só ali foi ouvido. Os filhos não se comunicam só com a boca. Falam com o corpo, com o silêncio, com o exagero, com a repetição. Falam no modo como mexem os ombros ou abaixam os olhos. Às vezes um choro é mais do que cansaço ou sono, é um grito contido. Às vezes uma pergunta ingênua é uma tentativa de aproximar. Às vezes a birra é saudade disfarçada. Às vezes o silêncio é medo. Mas tudo isso só se percebe se o olhar estiver presente. Estar com os filhos não é garantia de vê-los. Já vivi dias em que estive com um deles, atento, brincando, rindo, e ao mesmo tempo me sentia ausente com os outros. A mente dividida, o coração ocupado e a atenção fracionada. É difícil ver todos ao mesmo tempo com profundidade, mas os filhos não pedem perfeição, pedem presença verdadeira. Um olhar que os reconheça mesmo quando não estão pedindo nada, um gesto de atenção sem necessidade, um carinho sem motivo. Um tempo que não precisa ser longo, mas precisa ser inteiro. Um abraço repentino pode dizer, estou inseguro. Uma distância nova pode gritar, não me sinto compreendido. Um comportamento diferente pode ser um pedido de acolhimento. Mas se o olhar do pai ou da mãe estiver apressado, tudo isso vira ruído. A pressa cega, e os filhos, quando não se sentem vistos, silenciam, ou se tornam barulhentos de um jeito que não queremos ouvir. Santa Teresinha dizia que seu pai a olhava como se Deus estivesse nela. Esse tipo de olhar não é idealizador, é formativo. O pai que vê assim comunica ao filho que ele é digno, que é amado e que tem valor antes de fazer qualquer coisa. Ver os filhos com atenção amorosa é educar com mais precisão, porque se educa com o olhar, com o tom de voz e com a escuta. Não se trata de psicologia ou técnica, trata-se de amor disposto. Amor que quer conhecer, não apenas conduzir. Amor que percebe antes de ser avisado. Amor que não espera o filho grutar para saber que ele está pedindo socorro. Quem vê o filho por inteiro o forma com amor.
E isso não se faz com grandes eventos, faz-se nos pequenos momentos, na forma como se responde a uma pergunta, no modo como se acolhe um erro, na disposição para parar tudo quando o filho pede, mesmo sem saber pedir. O que meus filhos disseram sem usar palavras nesta semana? Que sinais eles têm dado e que talvez eu ainda não tenha percebido? Olhar os filhos com atenção amorosa. Só quem vê com amor pode um dia ser lembrado como presença, e não apenas como responsável. 18. Ver o tempo entre o instante e a eternidade. Durante muito tempo, tratei o tempo como algo a ser gerenciado. Dividia os dias entre trabalho e descanso, entre família e metas, como quem organiza uma planilha. Aos poucos, fui entendendo que o tempo não se mede só por quantidade. Ele tem densidade, e nem todo segundo tem o mesmo valor. Há minutos que passam e desaparecem, e há segundos que duram para sempre. Santo Agostinho dizia que o tempo está dentro da alma, o passado como memória, o presente como atenção e o futuro como expectativa. O tempo não é uma linha fora de nós, ele nos atravessa, molda escolhas, guarda encontros e carrega medos. É no tempo que amamos, adoecemos, perdoamos, esperamos, nascemos e morremos. É nele também que Deus nos encontra. Ver o tempo com profundidade é deixar de tentar controlá-lo e passar a reconhecê-lo como dom. Um dom no qual os maiores sinais da graça se inscrevem. O tempo não é tirano, embora muitas vezes o tratemos assim. Ele não nos deve nada, mas nos oferece tudo, o agora. E o agora é o único lugar onde se vive com verdade. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. Só o presente pode ser habitado com plenitude. E o presente, quando vivido com atenção, é onde a eternidade começa. Meus filhos me ensinaram isso. Há dias em que pedem atenção com gestos que duram um instante. Se espero demais, o gesto já passou. Se me distraio, não percebo. O tempo da infância não segue um cronograma. Eles se oferecem lampejos, e se não os vemos, viram saudade. A velhice também ensina outro ritmo. Não é mais sobre pressa, é sobre sentido. Um idoso que conta uma história não tenta apenas ocupar tempo, tenta dar sentido ao que viveu. A impaciência dos mais jovens impede que isso seja visto, mas quem escuta com atenção percebe. Ali, muitas vezes, o tempo já se abriu para a eternidade. A liturgia da Igreja transforma o tempo. O advento não são só 4 semanas, é espera viva do eterno. A quaresma não é só jejum, é travessia com Cristo. O ano litúrgico mostra que o tempo, quando ordenado ao sentido, não se perde, oferece-se, torna-se fecundo. Viver bem não é correr mais, é habitar melhor o tempo recebido. Não é tentar encaixar tudo, é discernir o que vale ocupar nosso olhar. Há livros que duram uma vida, conversas breves que mudam tudo, encontros rápidos que geram saudade longa, períodos de dor que parecem não passar, mas que nos amadurecem mais do que anos inteiros de conforto. Ver o tempo com profundidade é aceitar que ele se costura entre o instante e a eternidade, e que, quando vivido com sentido, ele já antecipa o que não passa. O que tenho feito com o tempo que me foi confiado? Qual instante recente carregava mais eternidade do que eu percebi? Habitar o tempo como quem reconhece nele não apenas uma duração, mas o lugar onde a eternidade começa. Porque o tempo é o espaço por onde Deus passa, e onde podemos, enfim, aprender a permanecer. 19. Ver a dor com sentido escondido no sofrimento. Fiquei doente. Nada grave, uma faringoamidalite daquelas que irritam a garganta e minam a consciência. Em outra ocasião, uma dengue mais pesada me obrigou a repousar por dias. Nesses períodos, o que mais me incomodava não era a febre nem a dor no corpo. Era o fato de não conseguir seguir minha rotina. Eu queria continuar produzindo, atendendo, lendo, ajudando. Mas o corpo dizia não. E, de repente, eu era apenas um homem abatido à espera de melhora. Foi nesses dias que compreendi melhor o que meus pacientes sentem.
A impaciência de quem deseja retomar a vida, a fragilidade de quem depende do outro, o medo de que aquilo se prolongue ou revele algo pior. Vi com outros olhos o que antes eu apenas sabia com a razão. A dor me ensinou, não com discursos, mas com experiência. Ela me obrigou a ver. Escrevi certa vez para a revista da Santa Casa que a saúde não é um fim em si, é um meio para a santidade. A dor, quando não endurece, purifica o olhar, obriga a ver o essencial. E o essencial raramente está na superfície. Está na dependência, na espera, no pedido de ajuda. Está na fé que continua. Quantas vezes estive, sem saber, diante de pacientes que, vivendo a pior fase da vida, recrutaram a melhor parte de si. Pessoas comuns que, enfrentando a doença, tornaram-se mais gentis, mais conscientes, mais generosas. A dor havia retirado o excesso, o ruído. Restou a verdade. Isso não é romantizar o sofrimento. A dor não é boa. Ela humilha, debilita e afasta. Mas negar que ela pode revelar sentido é desperdiçar sua força transformadora. O sofrimento, quando atravessado com abertura interior, pode ser uma porta. Estreita, sim, mas porta. O próprio Cristo não fugiu da dor. Ele a atravessou, com medo, com suor de sangue e com abandono, mas sem recuar. Sua cruz não é explicação, é presença e resposta em forma de fidelidade. A tradição cristã não exalta a dor em si, ela reconhece e ensina que pode ser oferecida, pode ser fecunda. Na Salvifici Dolores, São João Paulo II afirma que o sofrimento humano, unido ao de Cristo, torna-se lugar de salvação, não por automatismo, mas por sentido. Em Memórias do Subsolo, Dostoiévski apresenta um personagem que afirma, de forma amarga e irônica, que o sofrimento é a única causa da consciência. A frase expressa a voz cínica e conflituosa do narrador, conhecido apenas como homem do subsolo. Não um pensamento direto do autor. Dostoiévski, ao que tudo indica por seus escritos, via no sofrimento uma via possível para a redenção, a humildade e a empatia. Talvez não seja a única, como afirma o personagem, mas é, sem dúvida, uma que nos acorda. Qual dor me ensinou mais do que qualquer aula? Que sofrimento ainda não compreendido talvez esteja esperando para revelar um sentido? Olhar a dor não como castigo nem escândalo, mas como uma porta estreita. Observação do capítulo, nota de rodapé, sobre a citação a Dostoiévski. Embora o homem do subsolo reconheça o sofrimento como um catalisador da consciência, ele também expressa descontentamento com essa mesma consciência, enxergando-a como um fardo. Para ele, é por meio da dor, física ou psíquica, que o indivíduo se torna consciente de si e do mundo, sendo a dor uma força que rompe a indiferença e obriga à reflexão. No entanto, essa consciência, ao invés de libertá-lo, o aprisiona. Ela o impede de agir espontaneamente e o condena à análise paralisante, ao ressentimento e à inação. O paradoxo é central. Quanto mais consciência, menos liberdade sentida. Essa tensão entre sofrimento, lucidez e impotência expressa a crítica de Dostoiévski à racionalidade moderna quando desvinculada da fé e da humildade. 20. Ver o mundo que ainda não foi percebido. Caminhei por uma rua que conheço bem. As calçadas esburacadas, o barulho de sempre, o cheiro de comida em uma esquina, de lixo em outra, gente apressada, pessoas impacientes em seus carros, vendedores distraídos, tudo igual. Eu apenas andei. A cidade era feia, sim, mas estava viva. Uma senhora varria a calçada com delicadeza, um menino dividia o pão com o irmão menor, um ambulante sorria mesmo sem ter vendido nada. Percebi então que a beleza resistia, mas exigia outro olhar. Ver o mundo exige esforço, porque quase tudo nele convida à pressa, à distração e à indiferença. Vivemos cercados por imagens que não revelam, condicionam. A publicidade molda o desejo, a política fabrica os marcos da justiça. As redes determinam o que vale a atenção, e, sem perceber,
Passamos a reagir a comandos que não escolhemos. Julgamos estar informados, mas estamos apenas sendo moldados. As narrativas se impõem, selecionam o que vemos e o que ignoramos. Poucos perguntam: quem define o que é visível? Por que esta pauta ecoa e aquela silencia? O mundo nos chega filtrado, e ver com profundidade começa por identificar esse filtro. O mundo tornou-se fluxo, um convite permanente à navegação, não à contemplação. Saltamos de tela em tela, de indignação em indignação, sem tempo para escutar o que cada dor carrega. E o real, com seus mistérios e tensões, torna-se invisível. Ver o mundo é resistir a essa anestesia. É perceber a senhora solitária no elevador, o olhar cansado do motorista de aplicativo, o silêncio do caixa de supermercado. É reconhecer que, por trás da rotina, há pessoas lutando para continuar. E há também bondade escondida. Um pai segurando o filho com ternura no ônibus, uma enfermeira cantando para um idoso, uma professora sorrindo apesar do cansaço. Mas, para perceber isso, é preciso não se acostumar, não normalizar a brutalidade, nem banalizar a dor. Na prática, isso exige disposição para se afetar. A atenção supõe demora, escuta e responsabilidade diante do que se vê, mesmo quando o que se vê dói. Há belezas que sobrevivem ao abandono, esperando um olhar disposto a resgatá-las. Ver o mundo com reverência é romper com a indiferença. É não tratar o comum como irrelevante. É não permitir que o cansaço roube a atenção devida ao que ainda pulsa. O que eu ainda não vi, embora esteja sempre diante dos meus olhos? Que sinais, dores ou verdades a realidade está tentando mostrar, mas o meu olhar ainda não alcançou? Reconhecer que o mundo está cheio de presenças esquecidas, e que ver bem é tirar o real do esquecimento. Porque o mundo não morre por falta de maravilhas, morre por falta de olhos capazes de percebê-las. Avalie este livro nas plataformas digitais. Sua avaliação ajudará o livro a alcançar mais leitores. Posso contar com seu apoio? Acesse os outros livros do escritor Daniel Coriolano em danielcoriolano.com.